Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Juntos. Meu nome é Joana Humer, eu sou a host e também cofundadora do Prospera, uma empresa para te ajudar com a organização financeira. E eu estou aqui com o Leandro, meu marido. Muito prazer, eu sou o Leandro, host do podcast, junto com a minha excelentíssima esposa e cofundador da empresa Prospera. Maravilha. E sobre o que falaremos hoje? Hoje vamos dar dicas de como um vai ajudar o outro a gastos supérfluos. Ou a tomar decisões financeiras. Decisões financeiras com mais sabedoria, pedir a opinião um do outro. Excelente, eu gosto desse tema. Como um pode ajudar o outro a tomar decisões financeiras. Seja gastos supérfluos ou não. Qualquer decisão financeira hoje, qual que é o grande ponto que eu falo e que eu trabalho? Nós temos que ter cada vez mais intenção, presença. Porque onde a gente se perde é quando você começa a viver no piloto automático. Viver no piloto automático é onde você não percebe, você compra por impulso. Você pensa e compra, coisa rápida, né? Aquele pensamento não é que você compartilha a compra com alguém como nós temos costume de fazer. Você simplesmente, eu preciso desse copo, eu vou comprar o copo. Você nem pesquisa, você nem vê a sua necessidade daquele item, né? Você nem deseja muitas vezes, é aquele impulso momentâneo e você vai lá e toma a compra. E geralmente são essas compras, não que vocês se arrependem, mas que você vê que talvez não precisava, né? Não tem tanto valor para você nesse momento. Então, um dos pontos que a gente quer trazer para vocês hoje é e isso foi natural, tá? Isso é uma construção que você vai evoluindo, principalmente quando você começa a valorizar cada vez mais cada centavo que entra no seu bolso. Quando nós começamos a ter um propósito de guardar dinheiro, um percentual, e a gente começou, né, nessa corrida literalmente, a gente teve que abrir mão de muitas coisas, né, um conforto maior. Então, é um delivery, uma compra aqui, uma compra ali. E aí, quando você vai comprar, o que eu começava? Acho que eu vou pedir um delivery. O que você acha? Nossa, muito isso acontece com a gente. Né? A gente faz muito isso. A gente começou a compartilhar. Porque se fosse depender de você, você ia lá e ia comprar o delivery. E acho que foi com essas coisas pequenas que hoje a gente vê que, sem querer, a gente está compartilhando tudo, Já né? é automático, né? E recentemente aconteceu até com delivery. Eu falei pra vocês, a gente estava cansadaço. Cheguei tarde do trabalho, aí tinha uma outra reunião da empresa com o pessoal. Aí nós terminamos, a gente olhou um pro outro e falou, nossa, vamos pedir alguma coisa? E aí a Jo, você gosta bastante de cozinhar, né? Então Gosto. A Jo não tem costume de pedir tanto delivery. Eu acabo gostando mais de lanche, de pizza, essas Não é coisas. que eu gosto de cozinhar, mas eu sou muito disciplinada com a minha alimentação. Então eu sempre penso 2 vezes antes de pedir um delivery, assim, que acaba que não é uma cozinha que você faz, e né? aí acaba me impulsionando também a não pedir a maioria das vezes, né? Que eu chego e falo, vou pedir. Dela começa a mexer na cozinha. Fala, eu vou pedir também. Tipo terça-feira, não faz sentido. Tem tanta coisa aqui, semana, né? Então, o delivery começou assim. Então, é legal. E eu tava até atendendo um casal essa semana e eles estavam falando, né? Que eles começaram a compartilhar e justamente fazer. Será que eu peço? Eu vou pedir. O que você acha? Uhum. Isso é muito legal, porque, assim, independente, pode ser que o outro, ele realmente te faça pensar 2 vezes se realmente hoje faz sentido você pedir um delivery, se pedir uma pizza, ou se de repente tem um pão com presunto e você vai lá e come, entendeu? Isso é legal de falar, porque muitas vezes, pelo menos no nosso caso, eu vejo que o que eu ia pedir de delivery, eu tenho os itens para fazer dentro de casa, né? Então, sei lá, vou pedir uma salada. Aí você tá lá olhando a salada. Na hora que você vai ver, você foi na feira na segunda-feira, sua geladeira tá cheia. Só você eu e o Lê, a gente tem um combinado, assim, se for pra gente pedir isso aí, a gente não pede o que tem em casa. Exato. Então, tipo assim, pra mim pedir salada é muito difícil disso acontecer, né? A gente prefere pedir wrap, coisas assim mais difíceis. Ou, por exemplo, um dos pontos, por mais que, já que a gente tá falando de delivery, compartilha. Mas pode ser que ainda assim você queira o seu delivery. Excelente. Beleza. Tipo, Lê direto, pede uma vez por semana. Ele tem lá, inclusive faz parte do orçamento. A gente pegou, sentou, tá bom, você quer hambúrguer ou pizza, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E aí a gente fez as contas de quanto que isso dá. E assim, praticamente quem gasta com delivery nessa casa é o Lê. Eu, assim, acho que é uma das únicas coisas, glória a Deus, que eu não ligo, entendeu? Né? Sempre foi. Mas começou com delivery, com coisas pequenas, até coisas maiores.
Então, a gente compartilha muito isso. Eu acho que isso é muito importante, porque quantas decisões eu teria tomado de compra que hoje eu falo, graças a Deus eu não tomei. Várias outras, né? A gente tem exemplo até da empresa, né? No início, a Jo começou toda empolgada com a empresa e kit para cliente e tudo mais. Ela queria comprar tanta coisa, eu olhava e falava, nossa, Jo, mas não tem os itens básicos. Você já quer dar esse passo? Não faz muito sentido. Pensa bem. Aí uma coisa ou outra você acabou comprando, né? Aí depois de 6 meses ela, nossa, Ale, realmente eu não deveria ter comprado. E aí depois disso, eu acho que o assunto virou pauta assim pra gente, né? Porque toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, seja na empresa ou para casa, a gente questiona e conversa. O que você acha, né? O lance da empresa que o Lê falou, tem 2 pontos assim que eu quero fazer depois um só sobre a empresa, porque empreender é uma jornada e a gente está, graças a Deus, assim, num crescimento exponencial assim muito grande. Só que eu mudei muito há um ano e meio atrás. Só que é isso, quando você começa algo novo, você está empolgado. Qualquer coisa na sua vida. Você começou um esporte, você está empolgado. Aí você já compra o tênis. Aí você quer o melhor tênis, você quer a melhor bicicleta. E eu queria 2 coisas quando eu comecei. Eu achei que eu precisava de uma agência de marketing para me ajudar a gravar. Edições, sei lá, porque eu não me sentia segura. Eu lembro que eu fiquei quase um mês enrolando para postar, porque eu não me sentia seguro. E o Leandro, eu lembro que era R$13.000, e o Leandro, essa consultoria. E o Lê falou, Jô, mas será que agora é o tempo certo? Começa, né? E assim, eu queria, não precisa. Vamos sentir, mas eu tenho isso que eu aprendi. Tudo que eu vou, eu penso, né? Ainda mais que isso era uma coisa um pouco mais do impulso. E aí eu fui avaliar e, gente, assim, realmente, eu tava mais assim, evitando de mudar eu mesma, de ter a coragem e de começar aqui no Instagram, postando, gravando os vídeos, porque eu queria que uma outra pessoa fizesse por mim. Então, era mais uma questão de decisão, de coragem, de iniciativa, do que de fato eu precisava daquele serviço. E eu cresci, acho que foi uma mudança de chave. Depois que eu entendi que eu estava me auto-sabotando, eu falei, o quê? Não, então tá. Tanto que até hoje eu faço tudo orgânico, né? Faço tudo orgânico, sou eu que faço, sou eu que edito, sou eu que faço tudo, inclusive esse podcast. Sim. Então, eu vejo que isso foi uma virada de chave muito boa, muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está começando algo novo. Porque muitas vezes a gente tende a se animar demais e agir por impulso. E acaba agindo por impulso. E eu acho que o ponto de um questionar o outro tem que saber muito como falar também, né? Não é você ir lá e, por exemplo, sei lá, sua esposa vai comprar uma bolsa. Você ir lá e acusar ela, né? Tipo, pô, você vai comprar essa merda e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o ponto... é o meu jeito de falar, né? É assim que eu falo com a Jo. Então, tipo, eu falo, poxa, Jo, legal, você quer comprar, você compra, mas faz sentido comprar isso? Em viagens a gente vê muito isso acontecer. Pô, você tá viajando, aí você olha lá, é um valor uma coisa. Na hora que você vai ver, você compra no Brasil pelo mesmo valor e ainda parcelado. Então, são esses tipos de questionamento, né, que a gente tem que ir lá e fazer a pessoa pensar. Mas você aprendeu muito a como questionar. Esse como falar, eu, por exemplo, tenho o meu jeito hoje quando eu quero questionar ou fazer ele pensar alguma coisa, e ele também aprendeu com um dele. Então, não dá para você chegar e ir xingando, e falando, e na agressividade. Você tem que entender como que o seu outro parceiro recebe. Então, isso é importante a gente estabelecer, né? O Lê, por exemplo, ele ama viagens. Ama viajar. Tipo assim, o prazer dele é viajar. Se deixasse, ele estaria todo mês comprando uma passagem. Isso é verdade. Às vezes empolga, né? Porque a gente tem também, vocês já devem saber, como parceiros da empresa, o Gol. E eles têm vários benefícios de passagens, enfim. E aí vira e mexe, tem um grupo private lá que eles mandam as passagens, né, Jô? Aí toda hora eu olho e falo, nossa, Jô, vamos comprar? Nossa, vamos comprar, dá vontade de comprar muito. Gente, ele me manda print e me encaminha. Tipo, aí eu tô às vezes trabalhando, atendendo, eu só vejo print. O que eu faço? Eu ignoro. Eu não vou responder,
tá louco, isso, aquilo, ou você não deixa eu comprar tal coisa e alguém tá mandando. Não, sabe o que eu faço? Eu fico quieta, eu falo, já vai passar. Já conheço. Aí eu chego em casa, você fala, e aí, aquela passagem que você mandou? Aí às vezes eu já falo, não. Não, não pensei bem, tal, não faz sentido. Então, isso é legal, assim. E eu também, a mesma coisa, né? Então, essa conversa, esse perguntar, esse o que você acha, e o outro entender como fala, entender sua opinião, né? Muitas vezes eu falo, olha, Lê, eu acho que agora não é a hora, mas vamos pensar mais um dia. O que você acha? Amanhã a gente define. Né? Amanhã a gente define. E aí pode ser que amanhã ele mude de ideia. E vice-versa. E vice-versa. Eu acho que o ponto principal é conversar, é colocar em pauta. Porque o grande problema das pessoas, pelo menos os casais, assim, que às vezes a gente conhece, troca ideia na consultoria, é a falta de diálogo. Né? É tomar a decisão sem compartilhar com o cônjuge. E isso acaba dando merda, né? Porque deu merda. Mas por que eu acho que é tão fácil pra gente um ajudar o outro? E aí eu tava, enquanto o Lê falava, eu tava já pensando na minha cabeça como que eu posso te ajudar, né? O grande ponto, por que hoje a gente consegue um ajudar o outro a ficar no plano? A, tipo, não gastar mais. Ou a tomar decisões que não sejam por impulso. Porque nós dois sentamos e desenhamos qual o cenário de vida nós queremos atingir. Então, aqui agora, eu estou partindo para um outro nível de conversa. Sim. Não é mais sobre desenhar o orçamento. Esse é o como você vai chegar lá. Mas eu e o Lê, a gente desenhou aonde nós queremos chegar. Qual o nosso objetivo para esse ano? E muitas vezes, por exemplo, hoje, essa semana, você vê como não era a hora de você comprar aquela passagem. É verdade. Porque, dá um caso real que está acontecendo. A gente estava com planos de ir para Boston o ano que vem, que ele pegou a vaga da maratona. Minha irmã está morando em Nova York. E aí falamos, bom, ok, a gente tem também a família morando em Orlando. Então a gente tem casa lá, praticamente vai ser um custo bem tranquilo, mais as passagens e os custos lá. Vou passar meu aniversário, já estava no plano. Aí há um mês atrás o Leandro virou para mim e falou que estava repensando. Que não sabia se queria ir para Boston, que não sei por quê. Por que você falou que você não queria mais? Não, porque eu acho que a galera não ia. Aí depois a galera A galera não ia! A galera não ia, gente! Aí a galera começou... Ah, é? Aí a galera vai. Aí por isso que você mudou de ideia? Olha só! A gente resolveu nessa... Tá vendo? Então foi por isso que você mudou de ideia? Porque... Ai, mentira. Você falou de passar o meu aniversário em Boston. Olha isso! Argumento, né? Mas tá vendo? Então, assim, ele mudou de ideia, porque a galera... Aí, agora eu descobri agora, né? Porque a galera não ria. Não é, porque é o aniversário da minha esposa em abril e, coincidentemente, a maratona de Boston também. Então, nada mais justo que comemorar lá com ela. Aí, essa semana apareceu lá no grupo que a gente é private do El Go, mais uma passagem pra Boston, Nova York. Aí ele falou, ai, quero. Falei, ué, mas agora você voltou? Você quer fazer Boston? E aí acabou que essa a gente não conseguiu comprar, mas a gente tá na fila. Mas você vê que assim, a incerteza dele, quer ou não quer? Falei, então tá, então mudou os nossos planos, voltou atrás. Então, isso é um ponto que a gente, assim, é que Deus protege também, tá, gente? Deus protege. Dá umas bloqueadas. Às vezes você, então, quando ele tira do seu caminho, é porque não era para ser ainda, a gente tem muito isso. Isso a gente tem muito claro também. Tudo que a gente vai tomar de decisão mais robusta, assim, com relação à compra ou investimento, a gente fala que tem que ser bom, perfeito e agradável. Se a gente tiver que fazer muito esforço, a gente já puxa o freio de mão e desencana, né, Jô? Exato. Mas aí, voltando, né? A gente desenhou muito o nosso cenário de vida. Então, essa viagem hoje, o comprar, é que a gente sempre tem um budget com viagem no ano. Então, não é que isso estaria nos tirando da rota. Mas, a gente também gostaria de ir para Fortaleza ainda esse ano. A gente também queria passar o Réveillon de novo em Vila La Angostura, do lado de Bariloche. Aí ele queria se deixar, ele quer ir todo mês para Dubai. Aí ele queria ficar 3 meses em Dubai. Aí ele também quer ir para Boston. Aí quando você vê, gente, vai te tirar da meta, São muitos sonhos, só que é você entender qual que é a prioridade. E quando a Jo fala de cenário de vida,
nós temos objetivos e metas da família para 1, 2, 10 anos, né? Não, a gente define, a gente tem sabe a onde a gente quer mente, chegar no futuro, né? mas hoje a gente se preocupa muito com o agora e a nossa próxima meta. Tipo, eu tenho muito claro hoje qual é o nosso próximo nível. Ponto. Isso tá materializado, Claro. nós dois tá claro. Depois disso, porque eu também aprendi que pensar muito lá na frente, Sim. às vezes mais te atrapalha do que te... mas você tem uma direção, né? Não que direção. que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente na hora do almoço, né? Mas assim, é você saber aonde você quer chegar, o nível de vida, como você quer viver no futuro, né? E quando a Jo fala pensar no agora, a gente de fato, o agora é a meta principal. Então, essa é a principal e nada vai abalar ela. Nada vai mudar, porque assim, para que a gente definisse ela como meta, houve muitas conversas, né? Então, enquanto a gente não atingir essa meta, esse objetivo, a gente vai abrir mão do que tiver que abrir, né, para que ele seja atingido. E ela foi uma... Então, assim, por isso que é importante esse questionar de você compartilhar que você acha que o delivery é o que não vai te fazer chegar lá, mas é um acúmulo de decisões. E muitas vezes eu falo para os meus clientes, conversando essa semana, inclusive, ele falou, ai, Jo, eu acho que às vezes eu acho meio mesquinho, meio escassez, pensamento de escassez, ficar pensando que, sabe, eu não vou pedir um delivery. Só que o que eu falei para ele foi assim, vamos pensar por outro lado. Mais do que financeiro, é o que você fala para você mesmo quando você fala não para isso. Exato. O que você quer, né? Porque, gente, a nossa conversa é uma conversa diária com nós mesmos, com a nossa cabeça. Eu acho que eu posso dar esse exemplo até também, amor, do esporte na minha vida, né? Eu vim de anos com muita sequência no triatlon, que é um esporte que eu gosto muito e pretendo voltar. Só que eu vi que no determinado momento, e para o que a gente pretende para a nossa vida, o esporte, eu não digo nem com relação ao financeiro, mas com relação a tempo também. A gente tá e energia, né? Grana, energia, as horas gastas, sabe? Então eu percebi que aonde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar, se eu continuasse praticando essa modalidade, o qual eu comecei a performar, comecei a me conhecer melhor, sei o quanto eu teria que me dedicar para esse esporte, me deixaria mais distante da nossa meta, né? Como família, que para mim está acima de toda e qualquer meta. Então foi um momento que eu falei para Jojo, eu vou abrir mão por um período que eu não sei qual vai ser, mas eu preciso continuar com um esporte bacana. Então eu voltei para a corrida, que é um esporte que eu consigo continuar treinando bastante, me sentindo bem, só que toma menos tempo do meu dia, né? Então é mais sobre isso também, de economizar valores especificamente falando, mas economizar tempo também, saber tomar as decisões. E é claro que que eu compartilhei isso com você, você me deu o seu ponto de vista e a gente chegou nesse acordo, né? Exato. E até depois a gente faz um outro sobre esporte, porque por mais que eu já tinha essa visão há alguns meses antes dele ter tomado essa decisão, você entende que não é você que tem que falar? Eu nunca cheguei para ele e falei, para com o triatlo. Quando ele veio a mim, mas é um compilado. Mas acho que o grande ponto que a gente queria passar para vocês aqui é entendam que é muito mais do que gastar menos. Um ajudar o outro. Só dinheiro, né? Você entende que assim, principalmente quando eu falo com casais ou futuros casais, vocês têm que ter um plano muito bem definido para vocês, é o que a gente chama de cenário de vida. E desejar isso, né? Desculpa até te cortar, amor, mas assim, eu acho que às vezes as pessoas deixam esse plano muito no ar. O que você quer? Eu quero ser feliz. Tipo, quem não quer ser? Sabe? Seja mais específico. Defina as suas metas, deixe as suas metas claras, sabe? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer, sabe? Sei lá, que carro que você quer ter, que tipo de vida que você quer viver, qual país você quer visitar, que tipo de comida você vai querer comer, sabe? Qual escola você vai querer colocar seus filhos. Então você tem que ser bem específico no que você quer, não simplesmente ser aleatório, eu quero casar e ser feliz. Puta conversinha. Não dá, ou eu quero ter paz. Então assim, até falando um pouco, né? A gente não vai abrir o nosso cenário, mas hoje o nosso cenário, ele é um valor de patrimônio investido, um valor no mercado financeiro investido, um valor de renda passiva que a gente recebe dos nossos aluguéis. Também o modelo de trabalho nosso, então nós queremos ter liberdade geográfica.
Se eu quero ter liberdade geográfica, eu preciso... Então, assim, nós dois estamos desenvolvendo negócios e estruturando os nossos negócios para que, no próximo passo, os dois tenham liberdade geográfica. Então, vocês entendem que hoje, até a saída dele, uma vez que ele fala, vou treinar menos para eu estar cada vez mais com toda a minha energia nesse meu cenário, para ele, hoje ele está por trás do Prosperia. Nós estamos construindo uma empresa, nós estamos construindo um software com inteligência artificial, nós estamos desenvolvendo um método, nós estamos atendendo mais, já se passaram mais de 150 clientes aqui. Então, assim, exige muita coisa. Nós estamos com a imobiliária, dando tem a 308 Network, que é o escritório de investimentos imobiliários dele. Tem tanta coisa acontecendo que a gente falou... Não dá para abrir mão disso, que hoje é o nosso foco, por conta de treinar 2 horas de manhã, mais 2 horas à tarde. Né? E aí, além disso, quando nós dois estamos aqui, às vezes de final de semana, querendo sair ou querendo... É que a gente não é muito de ficar pensando nisso, porque a gente automatizou tanto, já que a gente quer ter um custo mais baixo e que hoje eu preciso, sim... Não dá para eu ficar, gente, gastando R$1.000 todo final de semana. Isso vai impactar. Então... A gente automatizou tanto que não é que a gente sofre, tá? A gente não sofre. Isso é muito natural pra gente. Mas é uma escolha. Mas essa escolha fica fácil por quê? Por que eu consigo fazer sacrifício? Por que o Leandro consegue fazer sacrifício? E quando um ou outro quer sair, a gente se pergunta e o outro ajuda a botar dentro. Porque nós temos muito claro aonde nós queremos chegar. Isso é o principal. Ter essa definição de meta, ter essa definição de sonho muito claro, vai facilitar as decisões. Os nãos, muitas vezes a gente fala em falar nãos e as pessoas entendem como, nossa, que difícil, meu Deus, estou abrindo mão disso. E de fato, para nós não tem dificuldade. Eu acho que aqui a gente sempre fala sobre finanças, mas o esporte vem muito de encontro com isso, que foi o que nos estruturou também a falar não, né, Jô? Uhum. Então, quando você entra numa periodização para uma prova, tipo, não é a palavra que você mais fala ao longo do seu dia, né? Seja numa mesa de almoço com alguém, de você não ter que comer alguma coisa, seja de dormir um pouco menos, porque você tem que acordar, treinar, trabalhar, enfim. Hoje, para nós, o não é uma palavra que faz parte da nossa vida, né? E a gente não tem dificuldade nenhuma de falar isso. Ao contrário, a gente se orgulha. Porque mostra que nós temos um posicionamento. E mostra que nós temos muita clareza de onde a gente quer chegar, uhum. né? E o que nós precisamos para poder chegar lá no destino, né? Enfim, eu acho que é isso, né, Jô? Muito bom, gostei muito dessa conversa. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou também, curte e compartilha também. Compartilha para zoar o casal, faça o que você quiser, toca no sininho, mas ajuda a gente a construir juntos. A construir juntos e a chegar cada vez mais longe com esse canal. Muito obrigada. Obrigado, galera. Valeu.